Bloco 12. Relevo brasileiro e domínios morfoclimáticos. Aula 1. Domínios morfoclimáticos do Brasil. Primeiro vamos tirar uma dúvida super comum sobre domínios morfoclimáticos e biomas, porque os dois conceitos parecem iguais, mas não são. A principal diferença é: o foco principal está na vida que existe naquela região. Então, o bioma é caracterizado pelo tipo de vegetação e pelos animais que vivem ali, adaptados ao clima dessa região, cada um com espécies próprias e adaptações específicas. Agora, quando falamos em domínio morfoclimático, a visão é da geografia. Aqui não olhamos só para plantas e animais, mas sim para o conjunto da paisagem. Isso quer dizer clima, relevo, solo, rios e também a vegetação. Por exemplo, domínio amazônico, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga. Resumindo, para não esquecer, bioma A é a natureza viva, ou seja, plantas e animais. Domínio morfoclimático, ou é a paisagem completa, juntando clima, relevo, solo, rios e vegetação. Entendido isso, vamos para a aula. Os domínios morfoclimáticos do Brasil são amazônico, mares de morros, caatinga, cerrado, mata atlântica, araucárias, pradarias, também chamado pampas. Mas nessa aula vamos falar sobre dois domínios morfoclimáticos muito importantes do nosso Brasil: os mares de morros e o cerrado. Vamos entender onde eles estão, como são formados, sua vegetação, clima, solos e também por que são tão importantes para a nossa biodiversidade e para a sociedade. Vamos começar pelos mares de morros. Eles estão principalmente ao longo da faixa litorânea do Brasil, desde o Nordeste até o Sul, passando por estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, entre outros. O nome já dá uma pista do que vamos encontrar aqui: morros arredondados e serras, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Esses morros foram formados por muito tempo de erosão sobre rochas cristalinas. O clima dos mares de morros é tropical quente e úmido, mas em áreas mais altas pode ficar subtropical. E isso faz toda a diferença para a vegetação, que é dominada pela Mata Atlântica. Uma floresta rica, cheia de espécies diferentes, muitas delas endêmicas, ou seja, que só existem aqui. O solo é geralmente fertilíssimo, o que favorece a agricultura, e os rios da região têm regimes variados, influenciados tanto pelo relevo quanto pelo clima. Mas, apesar de toda a riqueza, os mares de morros enfrentam desafios: desmatamento, ocupação urbana desordenada e pressão sobre áreas de preservação. Agora vamos para o Cerrado, que é bem diferente, mas também essencial. O Cerrado está no centro-oeste, mas também aparece em partes do norte, nordeste e sudeste. Ele é conhecido como o berço das águas, porque suas nascentes alimentam rios importantes, como os da Bacia do Tocantins e do São Francisco. O relevo é formado por planaltos e chapadas, e o clima é tropical sazonal, ou seja, tem uma estação seca no inverno e uma estação chuvosa no verão. A vegetação lembra uma savana, com árvores de casca grossa e folhas duras, adaptadas à seca. O solo, diferente dos mares de morros, é geralmente ácido e pobre em nutrientes, mas ele tem uma grande capacidade de regeneração, principalmente se respeitarmos a natureza. O Cerrado também enfrenta seus desafios: queimadas, muitas vezes naturais, mas intensificadas pela ação humana, e expansão da agricultura e da pecuária, que provocam desmatamento. Assim como nos mares de morros, precisamos pensar em uso sustentável da região. Aula 2.
domínio amazônico e a caatinga. Nessa parte da aula vamos falar sobre dois domínios bem importantes do nosso Brasil, o amazônico e a caatinga. Vamos ver onde eles estão, como são formados, sua vegetação, clima, solos e também por que são tão marcantes na nossa paisagem. Vamos começar pelo domínio amazônico. Ele ocupa a maior parte da região norte, cobrindo estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Amapá. O relevo aqui é bem variado. Temos planícies próximas aos grandes rios, como o Amazonas, depressões e também alguns planaltos. O clima é o equatorial, quente e úmido, com temperaturas altas o ano todo e chuvas bem abundantes. Isso ajuda a explicar a vegetação, que é a floresta amazônica, densa, verde o ano inteiro e cheia de biodiversidade, com espécies que só existem ali. O solo, por incrível que pareça, é geralmente pobre em nutrientes, porque as chuvas intensas lavam os minerais. Mas a floresta se mantém rica graças ao ciclo rápido de decomposição da matéria orgânica. As folhas caem, se decompõem e logo devolvem nutrientes para as plantas. Apesar de toda essa riqueza natural, o domínio amazônico enfrenta problemas sérios: desmatamento, queimadas, avanço da agricultura e mineração, que ameaçam esse patrimônio único não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Agora vamos para a caatinga, que é bem diferente do amazônico, mas igualmente especial. A caatinga ocupa principalmente o Nordeste brasileiro, em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e parte de Minas Gerais. O relevo é formado por planaltos e depressões interplanáuticas, com áreas de terrenos cristalinos e solos rasos. O clima é o semiárido, marcado por altas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas. E é justamente por isso que a vegetação é tão adaptada. Árvores baixas, arbustos espinhosos, folhas que caem na seca para economizar água e, claro, os cactos. Essa vegetação é chamada de xerófila, porque resiste à falta de água. Os solos da caatinga são, em geral, pouco férteis e muito vulneráveis à erosão e à desertificação, principalmente quando a área é mal utilizada. Mesmo com todas as dificuldades, a caatinga é um domínio único no mundo, cheio de espécies que só existem ali. Mas também sofre com a pressão humana, desmatamento, uso intenso da lenha e práticas agrícolas inadequadas. Aula 3. Domínio das araucárias. Vamos começar pelo domínio das araucárias. Ele aparece principalmente na região sul, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também em áreas mais altas de São Paulo e até de Minas Gerais. O relevo aqui é marcado por planaltos e chapadas, muitas vezes com formações de origem basáltica, resultado de antigos derrames vulcânicos. O clima é o subtropical, com estações bem definidas e invernos frios, em alguns lugares até com geadas e neve. Esse clima influencia diretamente a vegetação. A floresta de araucária, também chamada de Mata dos Pinhais, dominada pelo pinheiro do Paraná. É uma floresta densa e homogênea, mas hoje restam apenas fragmentos. Os solos dessa região, conhecidos como terra roxa, são extremamente férteis, formados a partir das rochas basálticas. Por isso, foram muito aproveitados para a agricultura, especialmente o cultivo de café no passado e hoje a produção de grãos como soja e milho. Apesar da fertilidade, o grande problema é a redução da vegetação original. A floresta de araucária foi quase toda substituída por lavouras e pastagens, restando menos de 3% da sua área original. Agora vamos para o domínio das pradarias, também chamado de pampas
ou Campos Sulinos. Ele ocupa principalmente o sul do Rio Grande do Sul, numa área de relevo mais suave, com coxilhas e terrenos levemente ondulados. O clima também é o subtropical, com temperaturas mais amenas, chuvas bem distribuídas durante o ano e invernos frios. Esse clima favorece uma vegetação diferente. Os campos limpos, dominados por gramíneas e herbáceas, com poucas árvores. É um cenário ideal para a criação de gado, que é a principal atividade econômica da região. Os solos das pradarias variam, mas em muitos pontos são rasos e pouco férteis, o que explica a predominância de pastagens naturais em vez de grandes lavouras. Mesmo assim, em áreas de solos mais férteis, a agricultura vem crescendo, com destaque para o arroz irrigado. Os pampas também enfrentam desafios ambientais. A substituição dos campos nativos por pastagens exóticas e lavouras ameaça a biodiversidade local. Aula 4. Classificações do relevo brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre o relevo brasileiro, aquela cara que a nossa terra tem com suas elevações, planícies e depressões. Antes de mais nada, precisamos entender o que é relevo. O relevo é basicamente a superfície da terra, com todas as suas formas, montanhas, planaltos, planícies, tudo isso. Ele é resultado de dois tipos de forças. Agentes internos que vêm de dentro da Terra, como movimentos tectônicos. Agentes externos que vêm de fora, como a água, o vento, o gelo, que desgastam e modelam a superfície. No Brasil, o nosso relevo repousa sobre estruturas muito antigas, como os chamados escudos cristalinos, e sofreu muita ação de desgaste ao longo de milhões de anos. Por isso, em geral, a gente não tem muitas montanhas altíssimas como em outros continentes, mas sim áreas mais planas ou suavemente onduladas. Agora vamos às formas de relevo que aparecem com mais frequência. Temos planaltos, planícies e depressões. Começando pelos planaltos, são áreas mais elevadas com altitudes moderadas a altas. Geralmente tem o topo mais plano ou levemente ondulado, e as bordas, chamadas de escarpas, bem definidas. Nessas regiões, o que predomina é o processo de erosão, ou seja, o desgaste do relevo pelo tempo e pelos agentes externos. Exemplos clássicos: o Planalto Central, os planaltos da Amazônia, do Paraná e da Borborema. Agora, as planícies. Essas são bem diferentes. Superfícies planas ou com inclinação muito suave, geralmente baixas. Elas se formam por sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos trazidos por rios, mares ou lagos. Alguns exemplos que vocês vão encontrar com facilidade: a planície amazônica, o Pantanal e as planícies costeiras. E, finalmente, as depressões. São áreas mais rebaixadas em relação às regiões ao redor, com altitudes geralmente menores. Elas podem ter se formado por erosão intensa ou simplesmente por serem restos geológicos mais baixos. Exemplos: a Depressão Sertaneja, a Depressão Marginal Norte-Amazônica e a Depressão Periférica da Bacia do Paraná. Dicas: o Brasil tem altitudes moderadas porque nosso relevo é antigo e sofreu muito desgaste. A ação de rios, vento e intemperismo é muito importante para modelar o relevo. Relevo, clima e vegetação estão sempre interligados. E, claro, saber localizar planaltos, depressões e planícies no mapa é praticamente obrigatório no Enem. 5. Dinâmica interna e externa do relevo brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante em geografia: a dinâmica do relevo brasileiro, ou seja, como as formas da Terra se formam
e se transformam. Bora entender isso passo a passo. Primeiro, vamos ao básico. O que é relevo? O relevo nada mais é do que o conjunto de formas da superfície terrestre. Isso inclui planaltos, planícies, depressões, basicamente, tudo que dá forma ao nosso chão. Agora, para entender o relevo, a gente precisa falar de duas forças que atuam nele: dinâmica interna e dinâmica externa. Vamos começar pela dinâmica interna, também chamada de agentes endógenos. São forças que vêm lá de dentro da Terra e que podem criar ou modificar o relevo. Exemplos: tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas; vulcanismo, que traz magma para a superfície; falhamentos e abalos sísmicos, que abalam a Terra e mudam seu formato. Esses processos são responsáveis por formar a base do relevo, as grandes estruturas. Eles são como os pilares do que a gente vai ver depois. Mas o relevo não para por aí. Entra em cena a dinâmica externa, ou agentes exógenos. Esses atuam na superfície, modificando o que já existe. Alguns exemplos: intemperismo, que pode ser físico, químico ou biológico; erosão provocada por rios, chuva, vento ou mar; transportes de sedimentos que vão preenchendo depressões ou desgastando encostas. A dinâmica interna constrói e a dinâmica externa esculpe. Elas trabalham juntas ao longo do tempo para formar o relevo que vemos hoje. Falando especificamente do Brasil, a gente tem uma situação interessante. Nosso país tem uma estrutura geológica antiga e está bem longe das bordas de placas tectônicas ativas. Resultado: pouca atividade sísmica e vulcânica atualmente. Isso explica por que o relevo brasileiro é relativamente suave. Não temos muitas montanhas altíssimas, mas sim planaltos, depressões, planícies. Alguns exemplos legais são os planaltos das bacias sedimentares, como o da Bacia do Paraná, ou as famosas chapadas. Uma classificação importante que vocês devem conhecer é a de Jurandיר-Ross, que divide nosso relevo em planaltos, planícies e depressões, levando em conta a estrutura geológica, a altitude e o nível de erosão. Então, resumindo, o relevo é resultado da interação entre forças internas e externas, e nosso país tem um relevo antigo, suavizado e modelado ao longo do tempo. Aula 6: Interpretar mapas e perfis altimétricos. Hoje nós vamos aprender como interpretar mapas e perfis altimétricos. Esse é um tema que sempre aparece em provas de geografia, no Enem e também em concursos. Então presta bastante atenção, porque vou mostrar como identificar planaltos, escarpas, planícies e depressões. Primeiro vamos entender o que é um mapa altimétrico. Bom, um mapa altimétrico é aquele que mostra as altitudes do relevo. Normalmente ele usa cores diferentes ou então curvas de nível. Por exemplo, áreas verdes representam altitudes mais baixas, próximas ao nível do mar. Já áreas amarelas e laranjas são médias altitudes, e as marrons indicam regiões mais altas. Agora, o que é um perfil altimétrico? Imagina que a gente faça um corte no terreno, como se fosse passar uma faca no mapa e olhar de lado. Esse corte vai mostrar um gráfico com as elevações e as depressões do relevo. É o jeito mais fácil de enxergar como o terreno sobe e desce. E aí vem a pergunta: como identificar as formas do relevo nesses mapas e perfis? Vamos por partes. Planaltos são áreas elevadas em relação ao entorno. No mapa, você vai ver cores médias como amarelo e laranja. No perfil, eles aparecem como áreas mais altas,
mas com um topo irregular. Escarpas são como paredões. No mapa, aparecem quando as curvas de nível estão bem juntinhas, mostrando que o relevo é muito íngreme. No perfil você vê uma queda brusca na linha do terreno. Planícies são áreas baixas e quase planas. No mapa, aparecem em verde e no perfil, você vai enxergar uma linha quase reta, sem muita variação de altura. Depressões são áreas rebaixadas em relação ao entorno. Podem ser absolutas quando ficam abaixo do nível do mar, ou relativas quando são apenas mais baixas que os arredores. No mapa, aparecem em cores mais baixas cercadas por áreas altas, e no perfil, parecem um vale no meio do gráfico. Agora, algumas dicas práticas para vocês. Sempre olhem a legenda do mapa, porque é ela que mostra exatamente qual cor corresponde a qual faixa de altitude. Depois, compare as cores. Verde, geralmente, é planície, amarelo e laranja, planalto, e marrom, regiões de serra ou montanha. Outro detalhe: prestem atenção no espaçamento das curvas de nível. Se estão afastadas, significa que o relevo é suave. Se estão muito próximas, significa que é íngreme e pode indicar uma escarpa. E claro, relacionem isso com a localização geográfica. Por exemplo, no Brasil, as planícies estão na Amazônia, no Pantanal e no litoral. Os planaltos ficam na região central, no sul e também na Borborema, no nordeste. Já as depressões aparecem, por exemplo, na Depressão Sertaneja e na Cuiabana. Então, resumindo, ler um mapa altimétrico é como decifrar uma fotografia do relevo. E quando a gente faz o perfil altimétrico, fica ainda mais fácil visualizar os altos e baixos do terreno.